Jesus, para nunca mais sair. Amém. Para nunca mais ter doença nem problema. Amém. Só no céu. Só no céu. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. É muito bom estar com os irmãos. É muito bom para mim. É motivo de alegria estar aqui com os irmãos. E nós pedimos, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ele é bem-vindo, meu irmão. Ele é de fato bem-vindo. Você, quando acordou, você falou com o Espírito, porque ele habita em você. Ele está aqui presente, e a certeza que eu tenho de que Deus está aqui presente é porque você está aqui. Você está aqui, o Espírito de Deus habita em você. Falou com ele hoje, irmão. Ele é bem-vindo, ele que te conduziu aqui, foi ele que te motivou aqui. Glória a Deus por isso. Vamos orar, porque nós cultuamos ao nosso Senhor, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é sempre bem-vindo, irmão, porque ele conduz a nossa vida. Senhor, Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado porque é o Teu Espírito que faz, Senhor, com que estejamos aqui, Senhor. Obrigado porque é o sacrifício de Cristo que faz, Senhor, e dá sentido o fato de estarmos aqui em comunhão, em adoração, em louvor a Ti, Senhor. Receba o nosso culto, Pai. Esse culto que nós cantamos é para Ti. Esses louvores, Senhor, são para Ti. A nossa presença, Senhor, o nosso corpo, a nossa mente, que eles sejam para Ti, Senhor. Voltados unicamente para Ti, para a Tua glória. Ser conosco, ser com todos os meus irmãos que estão aqui. Sei que muitos podem ter problemas, muitos podem ter preocupações, Senhor, mas que nesse momento o nosso foco seja unicamente louvar ao Senhor, crendo que Ele cuida de todas as coisas. Esteja com aqueles que hão de vir, aqueles que estão para chegar, que o Senhor possa trazer em paz. É o que te pedimos, Senhor, e também te agradecemos pelo santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos uma leitura bíblica para fazer, Salmo 145, dos versos 13 a 18. Os irmãos estejam atentos aí às divisões. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Mulheres. O Senhor sustém todos os que vacilam, e levanta todos os que estão prostrados. Em Ti esperam os olhos de todos, e tudo a seu tempo lhes dás o alimento. Homem. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Todos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Amém, irmãos. Esse poema, escrito por Davi, ele é um acróstico. Cada início da sua frase é uma letra do alfabeto hebraico, com exceção de um apenas. Tanto que esse versículo, esse capítulo aí de Salmo 145 tem 21 versículos. O alfabeto hebraico tem 22. A exceção de uma letra apenas que Davi não incluiu. E ele começa dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo da minha vida. Davi entendeu que o Senhor é digno de louvor em todo o tempo. E não significa somente o tempo cronológico, em todo o tempo, em toda situação, dificuldade, alegria, bonança, em tristeza, em fraqueza, mas também em força. O Senhor é digno de louvor, e a base do nosso louvor, aquilo que nos sustenta, a nossa confiança, é o fato de Ele ser fiel, é o fato de Ele ser bom. Então eu te convido, irmão, a se colocar de pé nesse momento, para que possamos louvar ao Senhor a sua bondade, o seu amor, o seu reino, isso que nos faz diferente, o que nos faz andar sobre as águas. Bom dia, meus irmãos, bom dia. Como é bom estar aqui, como é bom estar junto com os irmãos, como é bom ver o rostinho de cada um aqui presente. E vamos juntos, vamos louvar o Senhor. Com tudo diferente, vamos estar muito animados, então convido os irmãos a ficarem à vontade. Quem quiser bater palma, bate, quem não quiser, não bate. Mas que seu coração possa estar voltado ao Senhor e dizer: Senhor, a partir do momento que o Senhor entrou na minha vida, tudo é diferente. Amém?
Mas que a gente possa, ó Pai, sempre olhar para Ti, ó Deus. Olhar para Ti, ó Pai, que o nosso foco possa ser aqui, ó Deus. Deus, as coisas aqui podem não funcionar. Mas a gente veio aqui, ó Pai, não somente para louvar junto com os instrumentos. A gente veio aqui, ó Pai, para louvar junto com os nossos irmãos o Teu nome, ó Pai. Que a sua igreja aqui, ó Pai, possa estar focada em somente adorar e exaltar o Seu nome, ó Deus. Recebe a nossa adoração, ó Pai, juntos, ó Deus, glorificando o Teu nome. Seu nome um dia, ó Pai, vai ser exaltado, ó Pai, glorificado em todas as bocas, ó Pai. Todos vão se derramar diante de Ti, de glorificar o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus.
reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Posso ouvir só as mulheres? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Posso ouvir os homens agora cantando teu reino? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Podemos voltar ao teu reino enquanto nós crianças? Teu reino nós crianças? Os povos se curvam, Todas as crianças. Deus, toda a igreja. teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às ondas, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às doenças, que o nosso Senhor possa ser glorificado. Amém? Se o sol se pôr e a
contribuirmos ao Deus da nossa salvação. Queria te convidar para ficar só mais um pouquinho em pé, irmãos, para a gente poder ter um momento de ofertório. Queria convidar o Dal para nos ajudar. Hino 160 do cantor cristão, A Fé Contemplada. Você trouxe o dízimo, sua oferta, fique à vontade, visitante, fique à vontade. Esse é um momento destinado à igreja, aquilo que Deus colocou no seu coração. Esse é o momento, se você trouxe o dízimo e oferta, para poder contribuir e ofertar com aquilo que Deus propôs no seu coração. Amém. Queria pedir a Val pudesse levar a Deus um momento de oração, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas nesse momento. Amém. Os irmãos podem sentar, as crianças não subirão, porque hoje é dia de ceia. Queria convidar aqui o nosso querido amigo, pastor Marcos Simeão, nesse momento. A Val me perguntou, pastor, a agenda de junho já tá pronta? Eu falei, não,
não, irmão. Estou pensando ainda, estou pensando em estar presente com os irmãos aqui em junho. Cara, posso convidar o pastor? Falei, claro que pode, claro que pode. Aí prontamente nós colocamos no planejamento o pastor Marcos Simeão, que estará aqui trazendo uma palavra. O pastor é missionário também, é membro da igreja, vive da Avenida Brasil. Vive da Avenida Brasil e realiza. Tá, temos vaga aqui, se o irmão quiser se transferir para cá, eu vou ficar à vontade. Você não mexe quem tá quieto. Fica à vontade. A gente não pesca no aquário dos outros, a gente costuma dizer. Mas se o peixe quiser pular, fica à vontade. Fica à vontade, tá, irmão? Deus te abençoe. Esse momento, falar no nosso coração aquilo que Deus propôs. Gente, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho do muito que Ele tem realizado em nossas vidas. Estou acompanhando a minha esposa Margarete, missionária Margarete. Daqui a pouquinho, o pessoal te ver. Bonitinha ela, né, gente? Essa é minha esposinha querida. E nós, como já foi dito, nós somos uma família missionária. Tem uma apresentação, você pode colocar, por favor? E nessa apresentação tem uma foto nossa aí, a foto da nossa família. Estou eu, do meu lado está a Larissa, que hoje, nessa foto, ela estava com 15 anos, agora está com 22, não mudou nada. E a Maressa, que agora está com 26 e está em Portugal. E a Margarete também, que não mudou nada, só eu com vocês, os irmãos podem perceber que já passo na rua, as pessoas já não me chamam mais de tio, né? Agora é vô. Alguns, e aí pai, né? Agora tem aquela gente do pai, né? Ô pai, mas o mais velho. Mas a Margarete não sabe, essa garotinha de 15 anos. E aí, vamos passar para a próxima? Fala um pouquinho sobre nós. 2008 foi quando fui consagrado ao Ministério Pastoral na PIB da Avenida Brasil, depois de seminário. Em 2010 fomos para Santa Isabel do Rio Preto, para Volta Redonda, onde ficamos ali em um treinamento missionário. Em 2011, Santa Isabel do Rio Preto, pastorando a Igreja Batista ali. Em 2014 foi quando nós fomos enviados então para o primeiro campo missionário transestrutural em Guiné Equatorial pela Ajuda de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Em 2019 nós voltamos ao Brasil, pastoreei a primeira Igreja Batista Marco 7 Santíssimo, e agora em 2025, ano passado, começamos a nossa jornada de volta ao campo missionário. Mas antes de falar dessa jornada, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa experiência em Guiné Equatorial. Eu não sei quantos de vocês conhecem, já ouviram falar em Guiné Equatorial. Quem já ouviu falar? Já viu? Bastante gente, né? Normalmente o pessoal não costuma. E aí a segunda pergunta é: quem sabe o idioma que é o idioma oficial de Guiné Equatorial? Você só ouviu falar. O idioma oficial de Guiné Equatorial é o espanhol, é o único país de África de língua espanhola. E nós ficamos ali durante 5 anos servindo ao Senhor pela Ajuda de Missões Mundiais, com o Ministério de Plantação de Igreja, formação de liderança, um projeto com futebol e um projeto com educação fundamental. Falando da igreja, pode passar, por favor? Pode passar a próxima foto. Nós trabalhamos muito ali com formação de liderança. Quando chegamos em Guiné, já tínhamos ali 2 missionários que haviam dado início ao projeto, e pelo fato de ser um país de África, a cultura não aceita muito a liderança feminina. E então se fazia necessário um pastor, e tinha-se ali um projeto, o desejo de começar um projeto com uma escola de futebol. E nosso pastor sabe muito bem do que nós estamos falando, né, pastor? Futebol é uma língua que se fala em qualquer país. E quando você é brasileiro, parece que você é o que domina o idioma. Então, você chegou no país, falou brasileiro, você não precisa nem jogar bola, já te associam ao futebol.
pessoal pensa que você é vizinho do Neymar, primo do Ronaldinho Gaúcho e sobrinho do Pelé. E aí a gente chega em Guiné Equatorial, então, obrigado, querido. A gente chega em Guiné Equatorial e no nosso projeto com a igreja, nós, em meio à formação de liderança, nós tivemos o privilégio de formar alguns líderes, e esse é um líder que eu destaco porque é um jovem chamado Wences, e o Wences ele teve o privilégio de ter ganho uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, para fazer teologia, e hoje ele é um missionário em Guiné Equatorial, um missionário local, onde ele também trabalha com a formação de líderes ali. E é um menino que a gente tem uma alegria muito grande de ter contato com ele até hoje e de ter formado esse jovem que foi para os Estados Unidos com esse intuito de ser um missionário e voltar para o país dele para pregar o Evangelho ali em Guiné Equatorial. Eu sempre digo, quando vamos às igrejas que nós visitamos, sempre digo que tudo aquilo que nós vivenciamos ali em Guiné Equatorial, nossa vida, ela sempre tem sido pautada pela ação de Deus em nossas vidas. Nós sabemos, temos total consciência de que não somos nós, não é nenhuma habilidade em mim, na minha esposa, mas nós sabemos que é Deus agindo em nosso favor e vocês vão entender isso. Quando nós começamos o projeto com o futebol, por exemplo, pode passar, por favor? Não, pode voltar aí, bota lá na mala de chuteiras, o pessoal isso. Esse aí foi o esboço da nossa escola de futebol. Uma escola de futebol onde eu saía com essa mala de chuteiras em um campo que nós alugamos, e nesse campo os meninos da comunidade vinham para jogar bola. Os primeiros meninos que chegavam eram os meninos que ganhavam chuteira. E aí chegava um menino que calçava 35 com a chuteira 42, ele pegava a chuteira porque ele queria jogar de chuteira. E aí nos inscrevemos na primeira competição de futebol em um campo de grama sintética. Aqueles meninos nunca tinham jogado em um campo de grama sintética. E nessa primeira competição, os meninos foram campeões do torneio de verão em um campo de grama sintética. E eu sempre digo que tudo isso acontecia porque nós tínhamos uma igreja orando por nós. A ação de Deus em nosso favor. Esses meninos, depois de estarem ali, eles vão então para a igreja. Aí é o tempo da nossa igreja. E no tempo da igreja, pode passar a próxima foto, esses meninos têm acesso então às escrituras sagradas. E o ensinamento que eles recebiam era que não se trata única e exclusivamente de futebol. O mais importante de tudo é o nosso relacionamento com Deus. Há pouco tempo atrás eu recebi uma mensagem de um menino que, na época, ele tinha 12 anos e ele lembrou disso. Ele me ligou, ele mandou mensagem para mim, mandou um áudio falando: Mister, eu queria que o senhor me ajudasse com a leitura bíblica, porque o senhor sempre nos ensinou que não se trata apenas de futebol, mas do nosso relacionamento com Deus. Eu queria que o senhor me ajudasse nisso. E aí eu fiz um discipulado com ele à distância, ajudando a estudar a Bíblia e conhecer a vontade de Deus para a vida dele. E aí então, depois disso, nós tivemos uma oportunidade em uma competição, na verdade, no final de uma competição nacional. Eu estive ali no estádio e vi que não tinham gandulas. E aí, conversando com o secretário de esporte, falei para ele: rapaz, eu tenho uma escola de futebol e eu estou vendo que vocês, numa final de campeonato da Série A, campeonato principal do país, você não tem gandula. Eu tenho os meninos, eu posso trazer os meninos, você dá um lanchinho para eles e os meninos vão aprender ali no campo algumas coisas que eu vou poder ensinar. E aí levei os meninos para lá e a final de campeonato era uma final de campeonato de um dos filhos do presidente da República, que eu já tinha jogado bola com ele algumas vezes, e ele viu e perguntou: quem são esses meninos? E aí falaram para ele: são os meninos do Mr. Marco. E aí ele me chamou e me fez um convite. Quando ele me fez esse convite, eu e Margarete, Maressa e Larissa, nós estávamos com as nossas malas prontas para voltar para o Brasil. Porque uma das maiores dificuldades no campo missionário é a documentação. Para você regularizar sua documentação, Guiné Equatorial é um dos países mais difíceis
Nosso coordenador de África, ele falava, olha, nos países de África, o mais complicado é a Guiné Equatorial. E as pessoas que trabalhavam lá profissionalmente falavam, cara, só a Guiné é assim. Em algumas situações o visto se renovava em 3 meses, em outras era em 6 meses, em outras era em 1 ano, e às vezes mudava de lugar, então nós estávamos sempre tentando regularizar nossa documentação. E nós havíamos acabado de chegar em Guiné. As meninas que estavam lá estavam tentando nos ajudar a regularizar. Então, com 6 meses de campo, o nosso visto já tinha terminado a validade, então a gente tratava para voltar para o Brasil. E decidimos voltar. Conversamos com a nossa coordenação, com o gerente de missões e falou assim, não tem jeito, vocês voltam. E aí já estávamos com as malas prontas para voltar. Fizemos um culto de despedida na igreja. Aqueles meninos choraram muito, porque para eles era o início da realização de um sonho. E o pastor que chegou para ser treinador de futebol, começou uma escola, os meninos foram campeões numa competição e agora o pastor está indo embora. E porque nós tínhamos uma igreja orando por nós, em meio a uma partida de futebol, onde ele fez meninos para serem gandulas, esse filho do presidente me chama para ser coordenador da escola de futebol que ele estava iniciando. E porque nós tínhamos uma igreja orando por nós. E eu falei para ele, eu posso até te atender, mas eu estou voltando para o Brasil porque minha documentação está irregular, já terminou a validade do meu visto. E eu já tinha tentado 6 meses. Todos os dias eu ia na Polícia Federal de Guiné para regularizar nossa situação. E porque nós tínhamos uma igreja orando por nós. Aquele filho do presidente disse para mim, quanto a isso você pode ficar tranquilo, porque quem assina a liberação dos vistos sou eu. Eu estava esperando uma assinatura dele. E Guiné Equatorial é um país muito corrupto. Então eles tentam te forçar a oferecer dinheiro. Então todas as vezes que eu ia lá, quando eu chegava lá, eles falavam assim, o chefe está viajando. Mas eu estava lá, eu estava jogando bola com ele, mas eu não sabia que era ele. Eu também não ia pedir nada para ele, porque eu não tinha intimidade com ele. Para chegar perto dele, ele tinha seguranças em volta dele. E porque nós tínhamos uma igreja orando por nós, naquele dia, eu já tinha feito um culto de despedida, e na semana seguinte os meninos me viram, mas você não ia embora? Deus, ele solucionou. E eu vou continuar com vocês agora por mais tempo. E aí, aquela mala de chuteiras que era a nossa escola de futebol agora, pode passar para a foto anterior. Agora os meninos tinham chuteira individuais, o seu númerozinho, chuteira da Nike. Agora eles tinham um campo de grama sintética, pode passar por favor. Agora eles tinham um uniforme, água potável, que não é comum. A febre tifoide é uma doença que é comum em Guiné Equatorial. A Margarete teve febre tifoide e malária ao mesmo tempo. E por causa da água, por causa da alimentação, e agora esses meninos tinham chuteira, uniforme, água potável, um campo de grama sintética para treinar. Pode passar a próxima foto. Esses meninos agora tinham uma cesta básica semanal. Eu lembro que o filho do presidente falou para mim assim, Marco, faz a lista do que você quer. E aí eu fiz a lista. Eu pedi um ônibus, pedi um campo, porque eu preciso de um campo. E aí contratamos pessoas. Eu trouxe um rapaz aqui do Brasil, falou assim, se você quiser trazer gente no Brasil, você pode trazer. Eu trouxe um rapaz da Igreja Batista do Cabuís, em Pedras de Guaratiba. E ele foi para lá, trabalhou com a gente durante 3 meses como meu preparador físico. E esses meninos agora tinham uma cesta básica semanal. Eles iam para o supermercado, que é um ambiente de estrangeiros, porque normalmente os meninos faziam compra no mercado. É bem diferente, mercado e supermercado. O mercado é uma feira, onde eles compram carne de caça, plantação, né, a aipim. E esses meninos agora iam para o supermercado fazer compras. E eles não faziam compras com doces e caramelos. Eles faziam compras porque os pais faziam a lista para eles fazer as compras. Além disso, pode passar a próxima foto. Esses meninos, eles tinham agora uma alimentação a mais.
porque nós tínhamos uma igreja orando por nós. Esses meninos agora, normalmente o menino guineano, turminha aqui, os pequenos, o menino guineano, eles têm uma refeição por dia. O guineano, ele tem uma refeição por dia. Come uma vez por dia e acabou. Esses meninos tinham uma alimentação a mais agora no seu cardápio, porque nós tínhamos uma igreja orando por nós. Eles estavam fazendo parte da escola de futebol. Agora você imagina, os meninos que sabiam que a gente tinha uma escola de futebol, que via aquele ônibus passando, e aquela escola de futebol oferecia alimentação, além do futebol, eles ofereciam uma alimentação, onde o pessoal me via na rua. Isso aí, eu quero fazer parte de uma fraga. E esses meninos agora tinham uma alimentação a mais. A próxima foto é a foto do Marcos. Esse menino aí, ele era um jogador do Sub-12. Deus abençoou a vida desse menino e ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos e jogar futebol. O Marcos, já não tem no xará não, é um menino muito bom de bola e muito inteligente. E agora no ano retrasado, na pré-temporada, o Fortaleza Futebol Clube fez um amistoso contra o time que ele joga, dos Estados Unidos. Ele mandou uma mensagem para mim e falou: Mister, eu vou jogar contra o time do Brasil. Ele mandou o link do YouTube para assistir o jogo e o Marcos jogou muito bem. Pode passar para a sua foto. Esse é o Marcos. Hoje ele já está com 20 anos aproximadamente, jogando. E a próxima foto do Marcos, porque nós tínhamos uma igreja orando por nós, que o Marcos se formou em administração. Você consegue entender? Vocês estão conseguindo entender a diferença que faz quando vocês estão orando? Eu não tenho medo de dizer, irmãos, que a oração ela é muito mais importante do que o dinheiro de vocês. Não estou dizendo que o dinheiro não é importante. Não estou dizendo que não faz falta. Mas quando a gente tem uma igreja orando por nós, Deus ele sustenta. E tudo isso que vocês estão vendo, esses meninos, eles olham para nós como resposta de Deus às orações deles, dos pais deles, aquilo que eles pediam ao Senhor. Eles veem em nós uma esperança, porque um menino guineano sair de Guiné Equatorial e ir para os Estados Unidos fazer faculdade é um sonho quase que impossível. Se você entrar no site da Embaixada de Guiné Equatorial e você ver os requisitos para o menino estudar nos Estados Unidos, fora do país, eu desisti, eu queria ajudar um menino para ir. Eu falei, cara, não tem como. Porque o que eles pedem para o menino ter um valor absurdo no país para que ele estude. Eu queria tentar trazer o menino do Brasil, eu consegui. E esse menino conseguiu, foi para os Estados Unidos, se formou, porque nós tínhamos uma igreja orando, a resposta de Deus às nossas orações. Pode passar a próxima foto, por favor. Essa foto aí é a foto do Evaristo. Aqui está o Evaristo. O Evaristo, em um determinado tempo, ele estudou com a Larissa. Ele tem a idade da Larissa. A Larissa tem 22 e tem 22 anos também. E aqui está a foto do Evaristo agora, jogando num time profissional. E diga-se de passagem, esse time profissional, ano passado, eles foram campeões nacionais. Você entendeu? Deixa eu ilustrar aqui. Você entende campeão brasileiro? Campeão da Copa do Brasil? Não, eles foram campeões de Guiné Equatorial. Um time que agora deve ter uns 10 anos de existência. Eles foram campeões, um time de jovens. Primeira vez foram campeões, pela primeira vez que eles foram campeões nacionais. E aí, na entrevista com o treinador atual, que na época, quando eu estava lá, ele era meu auxiliar técnico, o cara jogou na seleção de Guiné Equatorial, eu mandei uma mensagem para ele, dando os parabéns para ele ficou assim, assustado, porque tinha muito tempo que eu não falava com ele, há anos eu não falava com ele. E na entrevista eu já tinha ouvido ele falar. Ele disse na entrevista: isso aqui não é fruto do meu trabalho, isso é fruto de um trabalho que começou a ser realizado há 10 anos atrás na canteira, nas divisões de base. E aí eu mandei a mensagem para ele e ele falou: Mister, isso aí foi o trabalho que você começou, o mérito é teu. Porque a gente não é igreja por nós, esses meninos foram campeões. Quando eu mando mensagem para eles, eles falam, eles querem ficar conversando comigo o tempo todo. E o Evaristo, por que eu destaco o Evaristo? Porque o Evaristo, pode passar por favor. O Evaristo, quando ele posta as postagens dele, ele sempre posta o uniforme dele, que é o vestiário, o
uniforme dele, a chuteira, a vinha dele, o isotônico, o material dele de esportivo, e o que tem no meio? Uma Bíblia. Se você pegar o Instagram do Evaristo, sempre tem um versículo bíblico, um texto bíblico. O Evaristo, ele tem um carinho muito grande por mim, porque ele mandou um texto para mim que eu fiquei muito emocionado um dia desses. O guineano, ele leva muito a sério a questão da hierarquia, por questões de faixa etária. Então, um menino de 5 anos, ele sabe que ele tem que respeitar um menino de 6, de 7, de 8. Já faz parte da natureza deles, da cultura deles, perdão. E o brasileiro não tem isso. E quando eu escalei o time, um amistoso que nós fizemos na capital, a primeira vez que eles andaram no avião, quando eu escalei o time, esse menino, ele era muito bom, ele era diferenciado. Todo mundo via ele jogando e falava assim, cara, esse menino aí é o 10 e faixa. E o que eu fiz? 10 e faixa para ele. Pequenininho, 3 gols. Nós ganhamos de 5-1, ele fez 3. E ele não esqueceu disso. E aí um dia desse ele mandou mensagem para mim, mister, o senhor foi uma pessoa que acreditou em mim. O Marcos jogava no time. E ele falou assim, o senhor colocou o Marcos no banco e me colocou de titular, camisa 10 e faixa. E até hoje eu lembro disso. E assim, eu me emociono com muita facilidade, e eu falei, caramba, eu não lembrava disso. Mas ele lembrou, porque é algo que marca um menino, porque não faz parte da cultura, ela não aceita isso. Ela não aceita. Eu lembro que teve uma vez, logo que nós chegamos, teve uma programação na igreja, e a nossa igreja tinha muita criança. E aí, quando acabou o culto, acabou a programação, a Margarete pegou as crianças e o que nós fazemos aqui normalmente? Primeiro as crianças. Não é assim? O que a Margarete fez? Pegou as crianças para servir as crianças. A igreja ficou assim. O que ela está fazendo? Aí depois as irmãs falaram para a Margarete, nunca mais faça isso. Porque primeiro são os anciãos, depois os adultos. Se sobrar, as crianças. Uma questão de hierarquia. E esse menino entendia isso. Eu também entendia, mas não, peraí. O melhor, cara, vou botar o melhor para jogar. E eu lembro que depois disso, a Margarete, como ela não é boba, o que ela fez? Ela separou uma salinha para as crianças. Então, as crianças continuavam sendo primeiras para ela. Acabou o culto, acabou, tem criança, vamos embora, todo mundo embora. Botava na salinha, os adultos comiam no lugar e as crianças comiam no outro cantinho. E essa escola de futebol, porque nós tínhamos uma igreja orando, pode passar por favor? Ela foi parar na Costa do Marfim. Primeira competição internacional daqueles meninos. Os meninos não tinham certidão de nascimento, agora eles tinham certidão de nascimento, passaporte e um visto na Costa do Marfim. Perdemos todas as partidas, pastor, não ganhamos nenhuma. Mas pode passar a próxima foto. Está aí o nosso sub-17, pode passar a próxima foto. Mas nós ganhamos o troféu de equipe Fair Play, a equipe mais disciplinada do torneio. Porque nós tínhamos uma igreja orando por nós. Já falei do campeonato, Margarete vai falar um pouquinho da escola, Margarete. Fica à vontade. Já estamos à vontade, perceberam, né? Estou em casa. Irmãos, bom dia, queridos. Está bem à vontade. Falar do que Deus faz, para nós é muito importante, a gente se alegra com o que o Senhor fez. Porque foram muitos milagres, não foram nem dois. Muitos milagres que o Senhor realizava através de nós, porque nós somos somente contemporâneos. É o Senhor que realiza, né, em nós. E tem a foto da igreja, da escola. Nós tínhamos ali a escola. Isso. E nós tínhamos aproximadamente 220 crianças. E elas ali são muito sofridas, né? A África tem muitas doenças, como o pastor Marcos falou,
3 vezes eu peguei malária, mas Deus, Ele queria que eu sentisse o que as crianças sentiam. Então aí, foi para a morte, e eu senti aquilo, mas abala, gente, né? Porque a gente recém-chegado, um mês que a gente tinha chegado, eu tive a malária, e é muito duro, você parece que vai morrer. Dor em tudo, todas as partes do seu corpo, febre muito alta, mas ali as crianças sentiam isso todo mês. Elas têm essas doenças todos os meses, e os órgãos delas vão ficando inchados, sabe? E a gente tinha aquele carinho com as crianças, elas chegavam, às vezes tinham febre, já chegavam com febre, e aí a gente dava um remedinho, elas deitavam, daqui a pouco a febre passava, você já nem via mais ela ali, porque elas já corriam para a aula. Elas não queriam perder nada, né? Porque a escola, a Convenção Batista, a gente tinha esse carinho, a gente sabia que a gente tinha que dar um carinho a mais para elas. Então elas são muito sofridas. Elas acordam às 5 horas da manhã, vão pegar água lá no poço, não sei aonde, e volta com água na cabeça, aí vai lavar aqueles panelões da família, né? São as crianças que vão lavando isso, lavam o uniforme e tal, deixa lá. E aí depois daquilo, elas vão para a escola. Então elas já chegam cansadas, é ou não é? Aqui no Brasil é diferente, tudo diferente. Então, eu sentia que eu precisava cuidar daquelas crianças melhor, com mais carinho, mais amor. Então elas chegavam na escola e não queriam sair mais. Então a gente dava mais uma refeição para elas, pode passar fome. Aí vem a festinha cultural, quando termina o ciclo, né, escolar, que é em setembro. Aí a gente faz a festinha cultural e elas fazem apresentações de tudo que elas aprenderam na escola, as músicas. E aí também a gente ensinava a palavra de Deus. Então a sementinha era plantada dentro de cada classe. Você que trabalha com criança aqui no Brasil, é uma porta escancarada, né? Uma porta aberta, que às vezes a gente, essa coisa de live, né? Às vezes a gente também não pode diretamente falar, às vezes, de Deus, mas a sua presença dentro de uma sala de aula é a bênção do Senhor que vai ali em cada criança. Então você já vai ministrando o poder do Senhor ali com as famílias, o Senhor vai mudando o quadro. E ali a gente fazia isso também. Pode passar, como o Marco falou, lá só tem uma refeição por dia. Então a gente queria dar mais uma na escola. Mas, irmãos, como é difícil, as coisas são muito mais difíceis ali na África. Principalmente em Guiné Equatorial, as coisas vêm de fora, de outros países. Já estava ficando muito caro para a gente manter essa refeição. A gente começou a orar bastante, enviar os pedidos de oração, e a igreja brasileira orando, intercedendo. Irmãos, o milagre que o Senhor realizou foi que uma empresa brasileira que estava lá, eles souberam o número do pastor Marco. Eles ligaram dizendo que que tem uma escola, nós temos algumas doações para vocês. E o Marco falou, sim, eu vou ir buscar. Irmãos, o Marco foi, voltou. Seria melhor que ele alugasse um caminhão. Porque era tanta doação que nós recebemos. Nós recebemos 500 quilos de alimento. Meia tonelada de alimento para aquelas crianças. De arroz, foi só de arroz. E aí no outro dia eles ligaram novamente, não tem mais, volta aqui. E a gente recebeu macarrão, feijão, óleo. Irmãos, era tanta doação que a gente começou a doar para a comunidade, porque a gente não tinha mais onde armazenar, já era outro problema. Então aquilo multiplicou, porque você dobra os seus joelhos e ora por missões. Ora pelos missionários. E depois de hoje, vocês vão orar mais intencionalmente, porque nós temos motivos de orações específicos. Nós queremos estar mais próximos aos irmãos da nossa próxima jornada. E aí está o arroz. O arroz que eles receberam, quando eles sentaram e viram o arroz, eles falaram, tem festa hoje? Não, foi que o Senhor mandou para vocês. E eles fizeram aquela festa.
cantar a próxima turma, né? Cantar arroz, 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 porque é uma comida nobre lá. E a graça do Senhor era constante. Era algo que a gente não podia mensurar como o Senhor realizava. Obrigada, irmãos, pelas orações dos irmãos. Continue intercedendo, porque a sua oração não é em vão. Não é em vão. Ele realiza todas as coisas. E ao final do culto, se o pastor der uma oportunidade, eu tenho um motivo de oração específico para o nosso próximo campo. Pode passar, por favor. Agora nós temos um novo desafio e aí é onde você pode fazer parte conosco. Nós estamos agora indo para a Espanha. Pode passar, por favor. A Espanha, um dos principais motivos é a língua, porque nós não vamos necessitar aprender um novo idioma, como eu disse, e na Equatorial é o único país de África de língua espanhola. E o desejo do nosso coração sempre foi estar nos lugares onde nós fomos úteis, onde nós pudéssemos ajudar de alguma forma. A Espanha, por incrível que pareça, é um país onde há uma carência muito grande da pregação do Evangelho. É um país extremamente católico. A igreja evangélica na Espanha ela é vista como uma seita e o quantitativo de pessoas que nunca ouviram ou que não ouviram falar do Evangelho é muito grande. São aproximadamente 8.000 municípios sem nenhuma presença evangélica. Além disso, a Espanha é uma rota de entrada de imigrantes de diversos países, inclusive países latinos e países onde o evangelho é proibido ser pregado. Então nós olhamos e vemos a Espanha como um campo transcultural, multicultural, onde nós podemos pregar o evangelho não apenas para os espanhóis, mas para outras nacionalidades. Apesar do que o grande objetivo é pregar o evangelho para o espanhol, para que o espanhol ganhe outro espanhol e o evangelho cresça na Espanha. Nosso ministério é o Ministério de Plantação de Igreja, pode passar? Plantação de igreja, formação de líderes na cidade de Cabra. Por que a cidade de Cabra? Já temos uma congregação batista na cidade de Cabra. E essa congregação batista na cidade de Cabra, ela já tem alguns pequenos grupos multiplicadores na cidade de Lucena, que é a cidade vizinha. Temos 3 grupos multiplicadores lá, 3 pequenos grupos. E aí qual é a ideia? Nós irmos para lá e liderarmos esses 3 pequenos grupos e começarmos uma igreja em Lucena, que é a cidade vizinha de Cabra. Projeto até hoje, o Cabra e Lucena possui 0,5% de cristãos evangélicos. A ideia é até 2030 nós dobrarmos esse número para 1%. 1%. E nós dependemos das orações dos irmãos. Eu quero tentar ser breve numa reflexão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre as oportunidades de serviço na Espanha e aqui no Brasil como equipe. Nós estamos formando uma equipe e nessa equipe nós estamos dando oportunidades para a igreja brasileira participar como intercessor, como mantenedor, como cuidador. Vou falar mais um pouquinho sobre isso mais à frente. Paulo escreve aos Coríntios, pode passar. Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 8, chamando a atenção da igreja de Corinto a um grupo de igrejas na região da Macedônia. E ele chama a atenção à igreja de Corinto para que a igreja de Corinto olhe e siga o testemunho deste grupo de igreja macedônia. Ele começa então no primeiro versículo dizendo: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada
as igrejas da Macedônia. E aí no versículo 2 ele diz: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Paulo aqui no versículo 2, ele destaca duas características das igrejas da Macedônia. A primeira característica que Paulo destaca, bota no versículo 2, vamos ler junto aqui? Como Em muita prova de tribulação. até aí. Entendemos então que nós estamos diante de um grupo de igrejas que está passando por muita prova de tribulação. Não é um grupo de igrejas que estava passando por uma provinha momentânea, um momento difícil na vida, não. Eles estavam passando por muita prova de tribulação. E Paulo continua: como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como, vamos ler junto aqui, como a sua... Então, nós encontramos aqui duas características desse grupo de igrejas da Macedônia: muita prova de tribulação e profunda pobreza. Era uma pobrezinha, era um momento financeiro difícil na vida da igreja. Tentamos ou nos negamos a fazer parte da obra missionária porque estamos passando por uma tribulação ou porque não estamos bem financeiramente. Porque Paulo diz aqui que eles estavam passando por profunda pobreza e por muita prova de tribulação. E Paulo continua então dizendo, vai passar no versículo 3, porque segundo o seu poder ou a sua capacidade, o que eu mesmo testifico, e ainda acima da sua capacidade, eles deram voluntariamente. Versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Contextualizando, Paulo estava realizando uma coleta para levar as igrejas, para ofertar, estava recolhendo ofertas para levar as igrejas que estavam sendo plantadas. E as igrejas da Macedônia, que estavam passando por muita prova de tribulação e profunda pobreza, em outras versões, diz o texto, pediam insistentemente, imploravam a Paulo: Paulo, não nos deixe fora disso, a gente quer participar desse negócio também. Eu fico imaginando, e aí Paulo então, pode passar o próximo versículo. No versículo 5, Paulo diz assim: então, somente, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que Paulo esperaria de um grupo de igrejas passando por muita prova de tribulação e profunda pobreza? O que eu e você esperaríamos de um grupo de igrejas que não tem condições nem de se alimentar? Eu, sinceramente, no lugar de Paulo, esperaria que esse grupo de igrejas viesse a Paulo, ficasse uma semana sem comer, juntasse a comida deles e trouxesse para Paulo. Paulo, está aqui a nossa oferta. Parece que é o que Paulo esperava, porque Paulo está dizendo aqui, e não fizeram somente como nós esperávamos. E aí o que Paulo diz? O que eles fizeram? Eles primeiramente se deram a si mesmo ao Senhor e depois a nós. Tem uma canção antiga que nós cantamos normalmente no momento do ofertório, que diz: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Conta-se que em um determinado momento, em uma igreja, no momento do ofertório, um cesto onde os irmãos traziam os alimentos não perecíveis, o gasofilácio, e os irmãos cantando essa canção vinham no corredor da igreja, entregavam os alimentos não perecíveis e as suas ofertas no gasofilácio. E o menino
de aproximadamente 5 ou 6 anos, vem com as mãos vazias, cantando essa canção, e aquele menino entra no cesto. Aquele menino entendeu o que ele estava cantando. Como as igrejas da Macedônia, ele vem e entrega-se a si mesmo, primeiramente ao Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que as igrejas da Macedônia, elas decidiram se envolver totalmente com a obra que estava sendo realizada. Eles não quiseram apenas trazer uma oferta, mas eles trouxeram-se primeiramente a si mesmo e depois ao Senhor. É como quem diz: Paulo, nós estamos aqui, o que é que nós podemos fazer? Nós não temos dinheiro, nós não temos uma oferta voluntária, nós não temos nada material para oferecer, mas nós temos a nós mesmos. E muitas vezes o que nós fazemos como igreja, e você vai me desculpar, eu sou batista desde que eu me converti. Mas algumas vezes nós como batistas, nós terceirizamos a missão. Nós acreditamos que levantar uma oferta anual, uma oferta para missões, fazemos aquele mês de missões, uma campanha missionária, pegamos aquele dinheiro, enviamos para a nossa agência e agora viramos as costas. Maio é mês de quê? Mês da família. Agora vamos para aqui, mês da família. Esquecemos que missionário também tem família. As igrejas da Macedônia não enviaram uma oferta, elas não terceirizaram a missão. As igrejas da Macedônia disseram: nós estamos aqui, nós queremos fazer parte. Eles insistiam: Paulo, não nos deixe fora disso. Por favor, não nos deixe fora disso. E o desafio para a nossa igreja nessa manhã é fazer parte da missão de uma maneira mais próxima. A nossa experiência no campo missionário nos levou a entender isso. Eu lembro que quando nós estávamos em Guiné Equatorial, nós fazíamos uma carta por mês. Escrevíamos aquela carta, a nossa junta editava a carta e enviava para alguns irmãos. Eu não sei quantos irmãos receberam cartas de missionários, vocês que adotaram ou a igreja, quando a igreja adotou. E aí o que nós entendemos? Que se faz necessário um estreitamento entre o missionário do campo e a igreja enviadora. E a igreja intercessora. Como que a igreja vai orar pelo missionário se ela não sabe o que está acontecendo na vida do missionário? E o que nós temos feito? Começamos então uma equipe missionária. E nessa equipe missionária, toda a igreja pode fazer parte. E nós nos reunimos uma vez por semana. Toda segunda-feira. Agora nós estamos mudando o horário, porque quando nós estivemos na Espanha, o horário é muito diferente do fuso horário. Então nós estamos mudando para 18h30. Até semana passada, nós estamos há 1 ano e meio nos reunindo, orando e formando a equipe. Hoje nós temos mais de 150 pessoas na nossa equipe, porque nós entendemos que nós precisamos de uma igreja orando por nós. E o que nós fizemos? Toda segunda-feira nós nos reunimos com esse grupo de pessoas, com esse grupo de intercessores. Esses irmãos oram conosco. Eles não recebem uma carta, eles oram como missionário. É muito diferente. Hoje nós somos uma família, nós não somos uma equipe. Porque esses irmãos que fazem parte da equipe de intercessores, desde há 1 ano e meio se reunindo com a gente, eles sabem de tudo a nosso respeito. Porque desde o nosso início, desde que eu entreguei o ministério em Marcos 7, nós começamos então uma jornada de volta ao campo, começando com agências missionárias, com a Junta de Missões Mundiais, com a Missão Cristã Europeia e com a própria igreja, levantamento de recursos, porque agora nós não estamos indo por uma agência missionária, nós estamos indo pela igreja, pelas igrejas. Hoje nós temos aproximadamente 12 igrejas, 12 igrejas que nos adotaram, pessoas que nos adotaram individualmente, porque como equipe missionária, nós abrimos oportunidade para a igreja participar da maneira que Deus colocar no seu coração. Pode passar, por favor. Pode passar mais uma vez? E aí nós trabalhamos com a intercessão, como eu já disse, uma vez na semana a gente se reúne. Eu lembro que quando nós alcançamos, a Margarida está me lembrando que a reunião é virtual. Virtualmente, toda segunda-feira a gente abre lá no Google Meet, abrimos para os irmãos participarem, e aí a gente está aí há quase
1 ano e meio se reunindo com esses irmãos. E eu lembro que quando nós alcançamos 80% do recurso que nós precisávamos, foi uma festa na reunião, porque aqueles irmãos, eles entenderam que a conquista não foi uma conquista minha da Margarete, foi uma conquista deles. Quando eu falei, irmãos, olha, a gente já tem 80% do recurso, os irmãos, glória a Deus, aleluia. Eu, gente, mas... E aquela festa toda, porque eles entenderam que foi a resposta de Deus às orações deles, que oram conosco. É diferente se você receber uma carta, eu vou orar. Mas quando você ora como missionário, a gente ora junto. E aí, aqueles irmãos tomaram posse, e hoje eles fazem parte da equipe. Toda segunda-feira, virtualmente, a gente se reúne para orar. Além disso, as oportunidades de ser um mantenedor. Pode passar, por favor. Pode passar a próxima. Nós temos pessoas que decidiram, que Deus colocou no coração deles, olha, pastor, eu quero fazer parte, eu quero ser mantenedor. E a maioria dos nossos intercessores são mantenedores. Nos adotaram, fazem parte financeiramente da obra missionária na Espanha. Pode passar, por favor. E cuidador, o cuidado missionário. Eu não sei quantos irmãos já ouviram falar sobre o cuidado integral do missionário, mas o que o cuidador pode fazer? Que você seja alguém da área da saúde, ou conheça alguém da área da saúde, e você pode fazer parte como cuidador, cuidar da saúde física, da saúde emocional do missionário. E quando eu falo isso, eu não falo que eu quero isso, que a gente quer isso só para nós, porque nós somos poucos, nós somos uma família de 4 pessoas. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos quantos psicólogos? 8 psicólogos. Nós somos 4 pessoas. E aí o que a gente tem feito? Nós estamos abrindo para outros missionários. E olha o que Deus faz. Os nossos intercessores e mantenedores fizeram contato com a Margarete. Margarete, tem uma irmã que ela está passando por um momento difícil, emocional, está com depressão. Será que um dos psicólogos poderiam atender? E a Margarete começou com os psicólogos do cuidado integral do missionário. Hoje, os nossos psicólogos atendem também os nossos intercessores e mantenedores, sem a gente organizar nada. Deus foi organizando tudo. Além disso, outras oportunidades para quem quer cuidar do missionário de alguma forma. Quando nós vínhamos de férias para o Brasil, eu lembro que nós tínhamos vendido tudo, então a gente não tinha casa no Brasil. A gente chegava aqui, a gente ficava sempre na casa de alguém. E aí, o que nós descobrimos? A Margarete, ela trabalhou, quando nós voltamos para o Brasil, a Margarete trabalhou por muito tempo com o cuidado integral do missionário na missão base. E o que o cuidado integral da missão base faz? Eles abrem oportunidades para as pessoas que, por exemplo, têm uma casa de praia. Se tem uma casa de praia, está lá fechada, chegou um missionário que veio de férias e você quer disponibilizar a sua casa para aquele missionário. Você faz o cadastro da sua casa e aí quando o missionário vem, faz contato com a Margarete fala assim, ó, tem a casa da irmã Val. E a irmã Val fala, a casa está liberada 2 dias, 2 dias pode vir. E aí a casa, você disponibiliza a sua casa para o missionário que vem de férias e ele descansa na sua casa. Você está cuidando do missionário. Tem muitas outras áreas, eu estou só resumindo, mas a área da saúde emocional e física e a área do descanso é uma das principais. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos uma dentista. A gente estava numa igreja falando sobre o cuidado missionário, e aí, quando terminamos de falar, uma irmã nos procurou e ela falou assim para mim e para a Margarete: vocês são resposta de Deus às minhas orações, porque eu fui mensageira do rei, eu tenho chamado missionário, uma vez eu sou capitã da marinha, eu sou cirurgião dentista, eu quero cuidar da saúde bucal de vocês. Hoje ele é nosso dentista, porque nós temos uma igreja que tem orado por nós. Amém? Mobilização, pode passar, por favor? A mobilização, se você faz parte da equipe missionária, consequentemente você vai querer convidar outras pessoas para fazer parte também. Se você é uma mulher de oração, um homem de oração, está orando com a gente, você fala, cara, eu sou missionário intercessor da equipe missionária. A gente ora toda segunda-feira com o missionário, com o pastor Marco, com a irmã Margarete, tem um grupo de pessoas orando e Deus tem operado maravilhas. Vem com a gente fazer parte, então você sempre, consequentemente, você vai acabar mobilizando. Pode passar, por favor? Quando a gente fala de mantenedores, os mantenedores escolhem o valor que quer participar mensalmente
não tem valor mínimo, não tem valor máximo, você pode enviar, pastor, eu não posso me comprometer mensalmente, mas eu quero me enviar uma oferta. Você pode fazer parte como mantenedor, pode passar, por favor, e todo mês, semestralmente, nós fazemos uma prestação de contas. Pode passar, por favor. E como é que eu faço parte disso, pastor? Eu vou deixar depois com o pastor um link para você preencher um formulário e você não ficar fora daquilo que Deus está realizando no campo missionário. Você pode escolher a área que você quer atuar na equipe missionária ou as áreas que você quer atuar na equipe missionária. A gente tem muita coisa, tem muito trabalho. Além dentro do cuidado missionário, a gente está tentando ter uma rede social para que as pessoas conheçam a equipe missionária, que talvez você seja um jovem, um adolescente, já domina isso, domina Instagram. Pastor, eu quero ajudar você nesse negócio aí. E a gente precisa de gente para ajudar a gente. Mas, acima de tudo, nós precisamos de pessoas que estejam intercedendo por nós. A Margareth tinha um pedido específico, eu não sei se é o mesmo, mas eu queria que vocês orassem por nós, a nossa passagem, nosso visto, na verdade. Como eu disse no início, missionário, o problema do missionário normalmente é a documentação. Nós estamos indo para a Espanha, temos entrada no visto no dia 16 de maio, dia 16 de junho, completou um mês, que é o prazo que eles têm para responder. Não me responderam, eu voltei lá, falaram, pastor, o trâmite aqui é o seguinte, o senhor dá a entrada aqui, e aí a gente coloca no sistema vai para Madrid aprovando, volta para cá e o cônsul assina. Já foi para Madrid, já foi aprovado em Madrid, voltou para o Brasil, estamos esperando apenas uma assinatura. E aí eu lembro da assinatura do filho do presidente, isso aqui que significa tranquilo. A caneta está na mão do Senhor. E aí falta só o Senhor tocar no coração do cônsul, para o cônsul assinar, e aí então nós podemos comprar as nossas passagens para a história. Esse mês de junho a gente não vai conseguir mais, porque o pastor vai receber a gente, vai estar tirando férias até o dia 17 de julho. Então nós temos aí um tempo bom para comprar passagem, porque se a gente comprar passagem agora, vai estar mais barato. Mas eu queria que o mundo orasse por isso, pastor. Pela liberação desse visto. Quanto antes o visto sair, mais rápido a gente pode comprar as passagens e mais barato a gente pode comprar a passagem. Irmãos, que Deus tenha falado no seu coração nesse sentido, de você fazer parte dessa obra como as igrejas da Macedônia, não ficar fora disso e se entregar, se envolver totalmente na obra missionária. Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade. Eu não sei se esse era o mesmo pedido da irmã, era esse o pedido? Então, irmão, pode fazer, nós vamos orar por vocês. Irmão, tem a palavra nesse momento. Pelas mulheres muçulmanas que estão lá na Espanha, né? Já tem um trabalho acontecendo lá e essas mulheres estão chegando naqueles barcos lotados de africanos. Então elas vêm sem esperança, né? Sem alegria. Muitas morrem no caminho, mas as que chegam lá, o Senhor tem separado para que conheçam a alegria do Senhor, que só Ele dá a esperança, né? Que vocês possam estar orando por essas mulheres, principalmente quando a gente se reúne, agora é MM, né? Se reunir, possam estar orando por isso. Queria orar por vocês, por essa missão que Deus colocou no coração de vocês, por essa missão que também é nossa, e de pregar o Evangelho é para todos nós, irmãos. Como o pastor falou, muitas vezes nós terceirizamos algo que é responsabilidade nossa. Ah, mas eu não posso ir, você tem vizinhos. Ah, mas eu não posso, não recebi um chamado no coração para ir para outro país, na sua casa. Você tem um campo missionário ali, vizinhos no seu trabalho. É a nossa responsabilidade cristã. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Carlos, da Margareth, Senhor. Nesse momento nós temos dois pedidos específicos a fazer, Senhor.
crendo, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Pastor Marcos e Margarete estão, Senhor, na espera da assinatura, da liberação, Senhor, para que eles possam trabalhar, te servir, Senhor. Estão à espera apenas da boa vontade, Senhor, do homem. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Te pedimos, Senhor, toca no coração do cônsul, para que ele possa dar essa liberação, para que o pastor Marcos possa ficar tranquilo juntamente com sua esposa, Senhor, possa comprar a passagem, o Senhor possa dar a eles uma oportunidade de comprar a passagem no melhor tempo possível, para que eles possam comprar, Senhor, num valor mais acessível possível, Senhor. O Senhor possa dar a eles, Senhor, e temos certeza, Senhor, que o Senhor já tem dado, Senhor, dons para que eles possam edificar as igrejas, Senhor, lá na Espanha. Que eles possam edificar a igreja, Senhor, que possam crescer muito mais do que 1%, 2%. O Senhor possa realizar um renovo, Senhor, que venha começar na Espanha, Pai, um avivamento na Europa, que sabemos, Senhor, do esfriamento que há na Europa, Senhor, que possa vir esse avivamento, que possa começar com o pastor Marcos e Margarete, Senhor. Realize um avivamento, Senhor. Traga renovo para a Europa, Senhor. Que o teu evangelho, que a tua palavra venha transformar, Senhor. Te pedimos, Senhor, também pelas mulheres muçulmanas, Senhor, que estão entrando naquele país, que elas possam encontrar a verdade, que elas possam ser transformadas, Senhor, que elas possam entender que Cristo valoriza também as mulheres, Senhor. Foi Deus quem as fez, Senhor, tal qual os homens. Que elas possam entender que em Cristo elas são amadas, são valorizadas, Senhor. Possam ser transformadas, Senhor. Acreditamos, Senhor, que o Senhor tem aberto as portas e deu essa oportunidade ao pastor e à Margarete. Te pedimos, Senhor, faça a tua obra e use o teu servo, Senhor, os teus servos, como instrumentos nas tuas mãos. É o que te pedimos, Senhor, crendo que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E pelo santo nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe. Eu fico emocionado ao ouvir missionários, porque desde quando eu era criancinha na igreja, eu amava ouvir missionários. Muitas vezes a gente fica meio que engessado dentro da nossa religiosidade de culto, de 4 paredes, e muitas vezes a gente não vê o que Deus tem feito, a gente não para perceber, a gente pensa, cadê os milagres? As coisas que Deus tem feito. Deus tem feito muitas coisas, irmãos, muitas coisas, mas como eu sempre tenho falado aqui, precisamos nos colocar disponíveis. E entender que o Evangelho está muito além dessas 4 paredes. Entender que Deus quer sim fazer. E Ele faz, mas Ele escolheu te usar. Ele escolheu me usar para a sua boa obra. Deus abençoe, irmãos. É muito bom ouvir daquilo que Cristo tem feito. Eu te convido nesse momento, nós temos um momento da ceia. Convido nesse momento a estar em pé, nós vamos cantar um hino ao Senhor. Peço ajuda ao irmão da ON para nos ajudar. Teremos hino ao Senhor, é o hino 142, se não me engano. Hino 142, Pão da Vida. Nesse momento eu peço ajuda aos nossos diáconos. Teremos o momento da ceia, cantaremos o hino e logo após nós daremos seguimento a ceia. Pão da Vida 142.
considerado aqueles que creem, aqueles que conseguem compreender o sacrifício de Cristo Jesus, aqueles que foram salvos, redimidos e lavados pelo sangue de Cristo. E Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, quando ele fala acerca da ceia. E muitas vezes, quando a gente pensa o examine-se, pois, o homem a si mesmo, nós pensamos em questões de pecado. Isso é o que nós comumente costumamos pensar. Mas a parte do autoexame também é para entender se nós realmente entendemos o sacrifício de Cristo Jesus. Porque o sacrifício de Cristo Jesus, em entender-me como discípulo dele, é entender que precisamos fazer aquilo tal qual ele fez. E o que ele fez? Ele deixou sua glória para nos salvar. O primeiro missionário, Cristo Jesus. Isso não para que nós ficássemos em quatro paredes. Isso para que, a exemplo de Cristo, fizéssemos o mesmo. Deixasse o nosso ego, nossa glória, para poder levar a palavra, discípulo de Cristo. E o autoexame precisa ser feito também nesse sentido. Eu tenho sido discípulo de Cristo e eu tenho compreendido qual é a minha missão de fato. Precisamos fazer todos os dias esse autoexame, irmãos, porque é nossa responsabilidade. Então eu te convido nesse momento a comer do pão. Ah, é verdade. É verdade. Você vê? Ah, eu vou pedir ajuda da minha esposa, por favor. Linda, maravilhosa. Não é só você não, pastor. A minha esposa também. Eu vou te pedir, meu amor, que ela possa servir as nossas diaconisas, por favor. A nossa irmã. A irmã eu vou deixar aqui. Te convido nesse momento a comer do pão. Obrigado, Pai. Pastor Marcos e Margarete, nós temos por costume aqui na igreja servir as crianças a uva. A uva é um meio do caminho. Ela é um alimento sólido, tal qual o pão, mas ela é o fruto do qual tem o suco. Assim como as crianças representam esse meio do caminho, elas estão aprendendo ainda acerca do Evangelho. Você que comeu o pão e compreende o sacrifício de Cristo Jesus, aquilo que nos faz o corpo de Cristo, agora bebamos daquilo que nos redimiu, o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Bebamos o vinho. Queria que a gente cantasse novamente o refrão desse louvor. O refrão não, pelo menos é a primeira estrofe. Primeira estrofe. Os irmãos podem se sentar. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Deus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração. Amém, meus irmãos. Ele é o nosso alimento espiritual. Amém? Nós temos avisos nesse momento. Avisos celeiro, campanha do celeiro, como comumente falamos e continuaremos a falar.
Hoje é o primeiro domingo do mês, até o segundo domingo do mês, você que colocou o seu nome para poder abençoar as famílias, para que possamos montar a cesta básica, temos até o segundo domingo do mês para trazer os alimentos, irmãos. Nós temos famílias que nós abençoamos com cestas básicas. Se você colocou o seu nome lá, é sua responsabilidade. Traga o alimento até o segundo domingo do mês, até o domingo que vem, para que a gente possa montar a cesta a tempo. Isso, ministério de oração, todo domingo de 8 às 9. Antes da EBD, que se inicia às 9, tem 1 hora de oração. Então, todo domingo, de 8 às 9, contamos com você. Venha, fortaleça a nossa igreja, porque a igreja precisa de oração. Uma igreja que ora. Nós vimos aqui o poder da oração, através da palavra que o pastor e sua esposa trouxeram. Então, continue orando, fortalecendo a nossa igreja, meus irmãos. Venha aos domingos, multiministério com a nossa querida irmã Nancy, toda segunda-feira, aula de modelagem e costura a partir das 2 horas. Então, venha, as mulheres possam vir a aprender acerca de modelagem e costura, tragam suas vizinhas, amigas, para que possam também, através desse ministério, também possamos evangelizar e levar a palavra. Curso Aliança, quero informar os irmãos que o nosso curso Aliança vai encerrar nessa terça-feira. O curso Aliança é dos mesmos moldes do curso Casados para Sempre. Nós reestruturamos o curso, aplicamos o curso aos casais. Vai ter um encerramento nessa terça-feira e em breve nós faremos um encerramento de gala, convidando toda a igreja. O encerramento do curso será agora. E continue orando para que mais casais possam vir e a gente possa abrir uma nova turma para o nosso curso e abençoar mais casais da nossa família. Aviso, olha, dia 21 de junho está chegando o culto jovem. Você tem jovem na sua família, os jovens da igreja, fortaleçam esse departamento, o departamento da juventude, porque precisamos tirar esses jovens do mundo, irmãos. O mundo tem sido bastante atrativo, mas precisamos mostrar e revelar a verdade da palavra, a palavra que transforma, que resgata, que muda a nossa vida. Então, apoie, esteja em oração, venha, dia 21 de junho, nosso culto jovem, apoie os jovens da nossa igreja. Temos mais? Isso, tem o evangelismo dia 13, na Casa Geriátrica Solar, como comumente fazemos aqui, a levar a palavra às senhoras, às pessoas que estão debilitadas aqui na casa, dia 13 de junho. Geralmente nós vamos na parte da manhã para tarde, lá para as 11, meio-dia, nós vamos estabelecer um horário, vamos colocar lá no grupo. Você, por favor, venha, participe desse momento. A princípio, quem já foi, pode parecer que elas não estão entendendo nada, porque eles estão numa situação já difícil, muitos estão com problemas já de saúde, mas nós cremos no poder da palavra. E ela penetra muito mais fundo do que a gente possa imaginar. Então, levemos a palavra. O que não está aqui são 2 informações também que eu queria dar aos irmãos. Hoje é dia do Homem Batista. Dia do Homem Batista. Queria dar os parabéns aos homens da nossa igreja. E os homens da nossa igreja, os homens batistas, eles trabalharam, irmãos. Como fruto desse trabalho, eles consertaram a descarga da nossa igreja, dos banheiros que estavam com problema. Eles consertaram aqui o nosso bebedouro, trocaram filtros, os homens da igreja estão trabalhando. Então, como presente do dia, eles ganharam trabalho. Ganharam trabalho. Parabéns a todos os homens. Queria que no final a gente pudesse tirar uma foto dos homens, pode ser? Queria chamar ao final, os homens aqui para a gente poder tirar uma foto dos homens batistas. E queria também dar uma declaração acerca da minha situação. Os irmãos perceberam alguma diferença? Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Nessa terça-feira eu tive a minha consulta com o ortopedista. Ele me recomendou tirar a bota, a cicatriz da cirurgia já fechou, graças a Deus. Ele me recomendou o apoio com a muleta, o apoio parcial. Não posso apoiar totalmente com o peso do corpo, porque ainda é perigoso.
mas graças a Deus estamos melhorando, estamos voltando e decidimos, eu junto com a minha família, ao retornar às atividades, estaremos aqui com os irmãos de volta. Oi? Ah, tá. De volta às atividades normais. Obrigado pelas orações, obrigado pela liderança, que foi o apoio, foi o braço forte nesse momento. Se não fosse vocês, seria muito difícil. Então agradeço a liderança, a todos que me ajudaram nesse momento. Eu continuo contando com vocês. Não é porque eu retornei que eu vou fazer tudo sozinho, não, irmãos. Conto com a ajuda de vocês. Sempre, sempre vocês são um braço forte. Minha esposa quer falar. Super rápido, que eu não avisei antes, mas estamos começando esse trabalho para a EBF. Então, irmãos, eu peço a vocês, a gente não consegue fazer esse trabalho sozinhos. Nosso departamento infantil, temos cerca de 4 pessoas para trabalhar. Então, a gente não consegue fazer um EBF para uma rua inteira, com cascadura inteira, sozinhos. Então, não consigo fazer nada, mas consigo ficar no portão ajudando que as crianças não saiam. Muito bom, te ajuda bastante. Preciso levar um menino no banheiro. Você pode ajudar no banheiro? Então, se você possa estar aqui dia 24, 25 e 26 de julho, nós estaremos aqui reunindo essas crianças. A nossa oração é que venham muitas crianças para receber essa palavra, essa semente, que eles consigam ser semente dentro da casa deles também. Então eu peço ajuda dos irmãos para esse trabalho lindo, que é um trabalho maravilhoso. As crianças aqui são maravilhosas e o nosso objetivo é manter essas crianças aqui para a gente conseguir fazer uma cantata em outubro. Então nossos planos são grandes. Então, se você também não pode estar aqui, você pode estar em oração, de joelhos dobrados dentro da sua casa, colocando essas crianças nas mãos do Senhor. Amém? Inclusive, irmãos, faz parte do nosso planejamento anual, julho inteiro focado no evangelismo às crianças. Aqui na nossa rua nós vamos montar um planejamento, porque o foco de julho vai ser a EBF por diversos motivos. Primeiro, pela palavra. As crianças precisam aprender e conhecer Jesus Cristo que transforma. Segundo, porque as crianças são extremamente importantes, porque elas também impactam suas famílias. Terceiro, porque em outubro nós gostaríamos que essas crianças transformadas pudessem fazer uma cantata e quem sabe dessa forma receber também o Evangelho. Queremos iniciar também um trabalho com os embaixadores. Nosso querido Betão já está se formando ali como conselheiro. Então é uma oportunidade maravilhosa que temos e uma estratégia maravilhosa que Deus nos deu para poder levar o Evangelho e poder começar uma transformação aqui na nossa rua. Então, não vou nem pedir que você esteja apenas em oração, que você venha. Você venha, nós precisamos da sua ajuda, é um trabalho extremamente importante. Nós só estamos aqui porque o trabalho com as crianças uma vez começou, na casa da irmã Nancy. E esse trabalho com crianças cresceu e hoje somos uma igreja. Então, olha a importância do que é o trabalho com as crianças. Quem sabe as crianças que virão aqui na EBF não serão futuros pastores, missionários e poderão iniciar um trabalho em outro lugar e abençoar outras pessoas. Não sabemos. O que sabemos? Que Cristo nos transformou e tal qual nos transformou, precisamos nos empenhar para que possamos servir de ferramenta para que Ele transforme a vida de outras pessoas. Então venha a EBF porque é um trabalho realmente extremamente importante. Amém, meus irmãos? Ao som do nosso temos louvor, ao som do louvor que ouviremos, eu queria convidar já ao som do louvor que os homens venham aqui à frente para a gente tirar uma bela foto em homenagem.